Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Por aqui vai tudo bem, graças a Deus. Agradeço a Deus, sempre em primeiro lugar, por estar com saúde, trazendo aí mais um vídeo para vocês ficarem bem informados aqui no canal da Cida Macedo. E você que está aí do outro lado, é a primeira vez aqui no meu canal? Então saiba que é um prazer te conhecer. É isso mesmo, é muito bom ter gente nova aqui comigo no canal. Já tá gostando dos meus vídeos? Eu te convido a se inscrever no canal, já caprichar no meu like porque eu conto com ele e vamos aí a mais uma notícia. Pessoal, no vídeo de hoje que eu trago para vocês é que desempregados, familiares de presos, os excluídos por engano do auxílio emergencial de R$ 600. Olha só, pessoal, a quantidade de pessoas que foram excluídas por engano do auxílio emergencial de R$ 600. Ô Cida, onde que você viu essa notícia? Pessoal, essa notícia está no site do jornal economia.ol.com.br, tá bom? Então é no site economia.ol.com.br. Pode dar uma conferida nesse site porque vale a pena. Vamos lá. Base de dados desatualizadas e decisões políticas podem ter deixado de fora pessoas que tinham direito de receber o auxílio emergencial de R$ 600, criado para combater os efeitos econômicos do novo coronavírus. Até agora, 36,8 milhões de pessoas receberam respostas negativas ao benefício, ao pedido do benefício. Parte delas podem ter ficado sem o dinheiro por engano. Olha isso, pessoal. A segunda parcela do auxílio começará a ser paga, né? Na verdade, começou no dia 18, seguindo um calendário informado pela Caixa Econômica Federal. O mesmo calendário do qual eu já postei para vocês aí. Bom, o benefício pode ter sido negado. Vou dar um exemplo para vocês, tá bom? Por exemplo, uma pessoa que perderam aí o emprego depois do dia 16 de março. Graças à base de dados escolhidas pelo governo para decidir quem tem direito ou não ao benefício, assim pessoas cujas empresas foram atingidas pela crise econômica provocada pelo vírus, né? Podem ter ficado sem o auxílio. Bom, podem também ter sido excluídas pessoas que tenham sido candidatas ou eleitas como suplentes de vereador nas últimas eleições municipais em 2016. Independentemente, né, do número de votos recebidos, isso porque o governo decidiu cruzar dados com o Tribunal Superior Eleitoral, mesmo sem previsão legal. Jesus amado. Além disso, o Ministério da Cidadania também resolveu vetar o recebimento do benefício por parte de pessoas que tinham familiares presos, mesmo aquelas que tinham direito ao auxílio, novamente, sem qualquer previsão na lei que criou o benefício. Apesar da negativa aparecer em documentos oficiais, o Ministério negou a reportagem, tá, da BBC que tenha impedido a entrega do benefício a este grupo. No caso de familiares de presos, quase 40 mil pessoas podem ter sido atingidas, segundo aí o próprio Ministério. Os problemas foram constatados por especialistas em políticas públicas e procuradores da República, com base em informações fornecidas pelo governo. A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, que é o PFDC, certo, pessoal? Ministério Público
do Ministério Público na última quarta-feira, dia 13. Ao mesmo tempo, os cruzamentos de dados foram feitos pelo Ministério da Cidadania e Dataprev, empresa que publica, de gestão de dados. Bom, não evitaram, como eu já postei para vocês, a própria empresa, não evitou que pelo menos 73.242 pessoas ligadas ao Ministério da Defesa recebessem o benefício, possivelmente de forma irregular. E em nota, a pasta disse que 43,9 milhões foram distribuídos a militares da ativa, da reserva, pensionistas e anistiados. Segundo o governo, 59,2 milhões de pessoas já foram beneficiadas, com 35,5 bilhões do auxílio emergencial até agora. Bom, até essa quinta-feira, dia 14, 1,53 milhão de pedidos seguiam em análise pela Dataprev e outros 4,19 milhões de pedidos seguiam aguardando aí o processamento. Bom, estes números, no entanto, representam uma pequena fração do total de 118,2 milhões de pedidos de auxílios representados no total de 112,5 milhões, ou 95,2% já tinham sido processados pela Dataprev. Do total de pedidos, 59,2 milhões foram atendidos pelo governo e outros 36,8 milhões foram considerados inelegíveis, isso é, sem o direito ao benefício. Bom, a origem do problema. Quando uma pessoa se cadastra para receber o auxílio emergencial, as informações prestadas por ela são conferentes a uma série de bases de dados do governo, para saber se o pedido se enquadra nos critérios definidos em lei. No entanto, a escolha de algumas dessas bases de dados podem ter feito com que as pessoas tinham direito ao benefício ficassem privadas do auxílio. Para saber se a pessoa tinha emprego formal, por exemplo, foi usada a base de dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais, conhecido como CNIS, atualizada até o dia 16 de março. Quem perdeu o emprego depois dessa data, portanto, teve aí o pedido negado, mesmo que estivesse dentro dos critérios determinados pela lei. Em outro caso, o Ministério da Cidadania e a Dataprev decidiram confrontar os pedidos do auxílio com repositório de dados eleitorais do TSE para evitar que políticos com mandados eletivos recebessem o benefício. Bom, o órgão, no entanto, decidiu vetar o benefício até mesmo para as pessoas que ficarem como suplente de vereador nas eleições municipais de 2016, sem assumir qualquer cargo. O Ministério da Cidadania também extrapolou o que diz a lei ao deixar de fora o benefício às pessoas com familiares presos. A restrição foi revelada pela Dataprev na proposta ao Ministério Público. Ficou estabelecida pelo Ministério da Cidadania, ainda que de forma não definitiva, a restrição de concessão ao auxílio emergencial a requerente ou a membro do grupo familiar constante das bases de dados referenciadas. Disse aí a Dataprev na resposta ao Ministério Público. Para esses casos, parentes de presos, como ficou determinada pelo Ministério da Cidadania, o enquadramento na classificação de retidos para posterior definição definitiva acerca de concessão, acrescentou
o órgão. E assim, pessoal, especialistas em políticas públicas dizem que o governo deveria ter sido mais cauteloso ao determinar quais cruzamentos de dados seriam feitos, em quais bases de dados seriam usadas. Em um cruzamento de informações que não é consistente o suficiente para a gente ter a segurança de que as pessoas, têm que ter o direito ao auxílio. Bom, serão contempladas, diz o senhor Leandro Ferreira, mestre em políticas públicas pela Universidade Federal do ABC e presidente da Rede Brasileira da Renda Básica, um grupo de pressão, um grupo de pressão que defende a adoção desses tipos de política de destruição de renda. O Brasil não deve nada a ninguém quando se trata de política social, especialmente política de transferência de renda. Isso deve a várias experiências de vários partidos em nível municipal, estadual e principalmente com o Bolsa Família e o Bolsa Escola. Mas o governo federal se encautelou e tomou uma série de decisões erradas. Se tivessem constituído um grupo aberto para técnicos, especialistas, academia, não estariam errando tanto, diz ele. Tudo começou com aquele erro grave do CPF. Um monte de gente foi excluída por estar com o CPF irregular, por não ter votado nas últimas eleições, sendo que o CPF não era uma exigência, diz ele. Se o governo fosse mais transparente e mais aberto à colaboração, isso não teria acontecido, diz Ferreira. Vamos falar agora, pessoal, sobre restrição a famílias de presos. É ilegal, diz procurador. Vamos lá. Para o procurador, senhor Júlio José Araújo Júnior, um dos responsáveis pelo pedido de informação ao Ministério da Cidadania, a pasta terá agido de forma ilegal, caso fique provado que o impediu deliberadamente o recebimento de pessoas que tinham direito ao auxílio emergencial. Então, vou voltar aqui para vocês entenderem porque eu errei, tá bom? Para o procurador, senhor Júlio José Araújo Júnior, um dos responsáveis pelo pedido de informação ao Ministério da Cidadania, a pasta terá agido de forma ilegal, caso provado que foi impedido deliberadamente o recebimento de pessoas que tinham direito ao auxílio emergencial. Há uma ilegalidade quando eles criam um critério, como nos casos de familiares de presos, que estão previstos em lei. Essa conferência, esse batimento dos dados não entram em respaldo na legislação, diz ele à BBC News Brasil. Bom, Júlio José disse que as informações reveladas pela cidadania e pela Dataprev deverão ser levadas em conta em ações judiciais que discutem o acesso ao auxílio emergencial. Mas é possível também fazer aí uma abordagem específica. Certamente que medidas serão tomadas em relação aos problemas. A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, que é o PFDC, não descarta formular uma recomendação sobre o assunto, segundo ele. Ao longo do mês de maio, o MPF pediu a
instauração de inquéritos para apurar irregularidades e atrasos nos pagamentos em vários estados do Brasil. Há procedimentos e recursos no Piauí, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, Sergipe e no Distrito Federal. Em Sergipe, por exemplo, a ação civil pública formulada pela MPF inclui um pedido que seja atualizados os dados de pessoas que perderam o emprego, para evitar que as pessoas fiquem sem acesso ao benefício, por causa da desatualização das bases de dados. Bom, problemas são corrigidos, diz Ministério da Cidadania. A reportagem da BBC News Brasil questionou o Ministério da Cidadania sobre as falhas de entrega do auxílio. A pasta diz que corrigirá os problemas em relação às pessoas que perderam o emprego, isso recentemente. Eventualmente, a base de dados será atualizada. Também diz aí que fará correções para as pessoas que tenham sido candidatas nas eleições municipais e que tenham direito ao benefício. No caso dos desempregados, a desatualização da base de dados não significa que o trabalhador desempregado ficará sem auxílio emergencial, caso se enquadre nos critérios legais para receber. Tudo dependerá no momento em que solicitar o auxílio, diz a pasta em nota. Vale destacar que o sistema estará aberto até o dia 2 de julho e todos aqueles que tenham direito a receber auxílio emergencial, respeitando as determinações legais, serão contempladas com 3 parcelas. Sobre as pessoas que foram candidatas, o Ministério disse a regra foi ajustada para reanálise e o problema será corrigido. Com relação ao processo de elegibilidade de cidadãos que foram candidatos nas eleições de 2018, não eleitos e tiveram seu auxílio negado em primeira análise. O Ministério da Cidadania e a Dataprev esclarecem que não será necessário recadastrar ou fazer qualquer operação no aplicativo. A regra foi ajustada para reanálise, iniciada no dia 30 de abril, e todos que tiveram direito receberão as 3 parcelas do benefício, diz a pasta. Bom, a respeito dos familiares com pessoas presas, o Ministério da Cidadania contrariou a informação prestada pela Dataprev e diz que não há retenção dos benefícios para familiares dos presos, apenas dos próprios detentos. E assim, pessoal, cadastros feitos com CPF de detentos como requerentes não serão aprovados, pois não se encaixa no critério trabalhador, diz a pasta em nota. Segundo a Dataprev, dos 98 milhões de requerimentos processados pela empresa, foi identificado que 1,5 milhão de CPFs que representaram complexidade dos cenários, ou seja, 1,5% desse total, que dá 1,5 milhão, né? 1,5 milhão, desculpem, 39.251 requerimentos foram apresentados por detentos ou contém detentos na sua composição familiar. Um defensor público do estado de São Paulo observou que detentos que peçam o benefício podem, na verdade, ter acabado de deixar o cárcere, a situação na qual dificilmente encontrarão o trabalho. Se o cadastro com o CPF de alguém cumprindo pena é provável que esteja em regime aberto ou livramento condicional, situações que dificultam ainda mais a locação do mercado de trabalho, diz aí o anonimato. O Ministério da Cidadania diz ainda que o familiar do preso não poderá receber o auxílio emergencial se já estiver recebendo outro benefício, como, por exemplo, o auxílio reclusão.
a ampliação do benefício. Na sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro sancionou com veto os projetos de lei aprovado pelo Congresso no fim de abril, que estendia o alcance do auxílio emergencial aos trabalhadores informais. O presidente decidiu vetar um trecho do projeto que listava categorias profissionais específicas que teriam direito ao benefício, tais como os motoristas e empregadores de aplicativos como Uber e iFood, pescadores artesanais, agricultores, familiares e catadores de materiais recicláveis. Recicláveis, entre outros. Os vetos serão agora analisados pelo Congresso, que pode mantê-los ou não. Do jeito que está, o projeto passou a garantir ao acesso às mães menores de 18 anos. O presidente também vetou um trecho que permitia pais solteiros de receber o auxílio em dobro. Bom, pessoal, eu sei que esse vídeo ficou aí, né? Longo, mas espero que vocês tenham gostado da notícia. Eu quero que vocês deixem aí a opinião de vocês, tá? O que vocês acharam sobre familiares de presos, né, excluídos por engano, né? Então deixa aí a opinião de vocês pra gente bater um papo no decorrer do nosso dia. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, capricha no meu like, compartilha esse vídeo para que demais pessoas venham saber dessa notícia. Um beijo para todos, um ótimo dia para vocês e até o próximo. Tchau, tchau, pessoal, até mais.